Uma mulher no Distrito Federal foi internada contra a vontade em uma clínica psiquiátrica. A vítima denuncia que a internação foi baseada em um laudo falso. Para ela, essa foi mais uma forma de agressão praticada pelo ex-marido. Foram 7 anos de discussões entre o casal. Agressões físicas e psicológicas faziam parte da rotina, até que, segundo a mulher, depois de uma disputa pelos bens, o companheiro convenceu a mãe dela a interná-la numa clínica psiquiátrica. A relação sempre foi muito conflituosa. Ele, desde o início, vivia entre altos e baixos, entre a violência extrema e entre o amor extremo também. E perdurou até o momento em que ele conseguiu efetivamente me colocar dentro de uma clínica psiquiátrica após reiterados anos e atos de muita violência psicológica. Segundo esta advogada, condutas como cárcere privado e internação compulsória de mulheres pelos companheiros têm sido cada vez mais frequentes como forma de agredir a companheira e que são graves violações aos direitos. O direito à família está sendo cerceado, o direito até à vida, uma vida de qualidade. E aí a gente tem inúmeras violências, a psicológica, o direito como um todo, o direito constitucional do ser humano, o direito humano dentro desse seio familiar, ele está sendo cerceado de todas as formas. A mulher que não quer ser identificada afirma que o ex-companheiro usa drogas, descumpre medida protetiva da justiça de não se aproximar dela e faz alienação parental com a filha de 5 anos do casal. A vítima ainda acusa a clínica de emitir laudo falso a pedido do companheiro para que ela ficasse internada. A clínica é investigada pela 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, região administrativa do Distrito Federal, porque existem outros casos de suspeita de venda de laudos médicos envolvendo outras mulheres. O laudo emitido pela clínica é usado para que o ex-companheiro fique com a guarda da filha. Já a mulher briga na justiça para provar que tem condições de ficar com a menina e recuperar a guarda. Eu quero retomar a guarda da minha filha, né, porque é uma menina de 5 anos de idade e nós que convivemos com ela sabemos os impactos negativos que todo esse processo, todo o afastamento que nós tivemos ocasionou na vida dela. Ela se confunde com o meu desejo de justiça. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Marília Brambila. Seja bem-vinda, Marília. Boa tarde. Oi, boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma referência ao Dia do Advogado Criminalista. A Marília representa todos os advogados criminalistas do país, né, Brambila? Eu agradeço em nome de todos nós, né, que temos esse trabalho árduo de assumir o papel defensivo. Mas hoje vamos tratar um pouquinho dessa nossa reportagem do sequestro ou cárcere privado. Pois é, eu queria que você começasse explicando qual a diferença entre o sequestro e o cárcere privado. O sequestro e o cárcere privado, eles estão previstos no mesmo tipo penal, né, no artigo 148. O sequestro é quando você restringe a liberdade daquela vítima, o direito de ir e vir, mas ela ainda mantém parcela dessa liberdade. Então, a criança sequestrada vai ao supermercado, pode frequentar a escola. Já o cárcere privado, não. Geralmente, como regra, é por confinamento. Então, é dentro de uma fazenda, dentro de casa, dentro de um buraco. E também tem que diferenciar a extorsão mediante sequestro, porque a extorsão mediante sequestro é um crime contra o patrimônio, onde se cerceia o direito de ir e vir daquela vítima, pretendendo o preço ou resgate. Então, nesse caso da reportagem, foi violada a liberdade pessoal e individual dessa mulher. Claro que dentro de situação de violência doméstica e familiar, com a aplicação da lei específica da Lei Maria da Penha e com todos os rigores aí a serem aplicados pela Justiça. As mulheres são as principais vítimas desse tipo de conduta do cárcere, por ser mais frágil? Sim, todos aqueles que nós entendemos constitucionalmente como vulneráveis. Nós temos não só as mulheres, mas as crianças, os idosos, aqueles portadores de deficiência. Então, todos aqueles que estão dentro do elo familiar e dentro de uma situação de vulnerabilidade estão mais suscetíveis a esse tipo de crime de sequestro ou cárcere privado.
Bom, mas temos também diversas outras formas de violência contra as mulheres. Nós falamos desse caso absurdo, né? E a Brambila me dizia que, infelizmente, esse caso é mais comum do que a gente imagina, né? Mas temos também outras formas como a violência patrimonial, a gente fala muito da agressão física, mas nós temos um rol aí de outras condutas ilícitas, né? Sim, a própria Lei Maria da Penha, ela traz um rol exemplificativo de violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência até mesmo moral, né, quando se pratica o crime de injúria, calúnia e difamação. Mas o nosso Código Penal ele é bastante vasto para proteger esses bens jurídicos. Então, aquela mulher que dentro do elo familiar sofre violência sexual pode ser vítima de estupro. Então, o Código Penal ele vem abarcar, por exemplo, existe crime com violência ou grave ameaça, um roubo entre marido e mulher. Então, temos várias formas e vários crimes previstos no Código Penal. A Lei Maria da Penha vem trazendo essa forma exemplificativa de violência. E como nós vimos na reportagem a questão do cárcere privado, voltando a esse assunto que realmente chama muito a atenção, a Lei Maria da Penha tem um olhar especial para essa conduta, ela está dentro de outra tipificação também, mas ganha essa nuance de uma punição maior, por exemplo? Sim, já é uma forma específica, o que a gente chama de forma qualificada, por ter sido utilizado esse mecanismo de internação, e isso já é uma das formas qualificadas para o crime de sequestro ou cárcere privado. Mas todos aqueles crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica, no mínimo, nós teremos uma agravante prevista no artigo 61. Então, na segunda fase de pena, essa pena será aumentada por estar sendo vítima essa mulher em situação de violência. E esse laudo falso, a clínica ou o médico, né, que infringe, ele acaba deixando de lado uma série de códigos de éticas, né, do Conselho Federal de Medicina, enfim. Essa instituição, o médico e todos os envolvidos nessa questão são penalizados também? Sim, no mínimo por falsificação de documento, né? Ou atestado médico falso, ou até mesmo não sabemos se foi um laudo, um parecer técnico, tudo falsificado. Será um crime, no mínimo, contra a fé pública. Acredito eu que pode ser enquadrado, inclusive, como coautor ou partícipe do crime de sequestro ou cárcere privado. E, civilmente, aquelas empresas envolvidas com esse ato absurdo, né, de conivência com a violência contra a mulher serão punidas civilmente, com certeza. Além de ser uma violência física e psicológica esse caso, né? Com certeza, Rafaela, com certeza. Brambila, mais uma vez agradeço a sua participação. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos.